O exemplo de Daniel. Algumas vezes, a mulher precisa dizer não ao marido, mas isso também deve ser feito com o espírito de submissão. Se o marido pede, por exemplo, que a mulher minta, dizendo que não está em casa, ela não precisa gritar com ele dizendo que é crente, que crê em Deus e jamais faria isso. É possível ser fiel ao Senhor sem precisar ter uma atitude desrespeitosa, grossa com o marido. Um exemplo dessa atitude nós vemos em Daniel e seus amigos na corte de Nabucodonosor. Daniel propôs no coração não se contaminar com as comidas do rei, pois, obviamente, desrespeitavam a lei dietética de Moisés e também eram consagradas a ídolos. Mas como recusar a comida sem ofender ao rei? Ele simplesmente dizer que era fiel a Deus e jamais comeria aquela comida, mas em vez disso, pediu ao cozinheiro que fizesse um teste com ele e seus amigos, os quais iriam comer apenas legumes e beber água, e depois de 10 dias, se eles estivessem fracos e desnutridos, então comeriam a comida do rei, mas se estivessem mais sadios que os demais jovens, ele gostaria de ter permissão para não comer as iguarias do rei. A atitude de Daniel foi desobedecer com submissão e por causa disso alcançou o favor. Não precisa gritar, não precisa se exaltar. Há sempre um caminho de submissão no amor. Assim podemos discordar e até mesmo desobedecer sem sermos rebelde. A rebeldia que estraga. O exemplo de Jesus. Com 12 anos de idade, o Senhor Jesus já discutia com os doutores de Jerusalém. Como você acha que ele discutia? Ele poderia dizer a um mestre: o Senhor já tem 70 anos e até hoje não sabe o que significa esse trecho da Bíblia? Ou dizer: o Senhor sabe que escreveu a lei? Fui eu, por isso que estou lhe dizendo o que significa. Não, não, ele não fez dessa forma. Diz o Evangelho que ele ouvia e fazia perguntas aos mestres, com humildade, caráter de mansidão. O Senhor, aos 12 anos, sabia muito mais do que aquele senhor de 70 anos, mas mesmo assim, ele lhes era submisso e por causa disso crescia um favor diante dele, porque Deus o crescia. Alguns assumem que só se submetem a alguém maior e melhor do que eles, mas isso não é submissão. Se o outro é maior e mais forte, eu não tenho escolha. Normalmente, a mulher é mais inteligente que o marido, mas mesmo assim, ela deve se submeter por causa do favor do Senhor. O exemplo de Abigail. Não quero assustar nenhum marido com esse exemplo, mas há uma mulher na Bíblia que protegeu seu marido apesar de ele ser um homem ímpio e perverso. Um homem ímpio é aquele que não crê. Seu nome era Abigail. A Bíblia diz que ela era uma mulher muito bonita e sábia, mas mesmo assim honrava o seu marido, que era maligno. Ele se chamava Nabal, que significa tolo. A Bíblia diz que não havia ninguém que podia ponderar qualquer situação com ele. Num dia, Davi veio e pediu retribuição por ter protegido os pastores de Nabal. Mas, em vez de ajudá-lo, Nabal o tratou muito mal. Davi, com o seu pelotão, estava a ponto de matar Nabal, quando Abigail interveio. Por causa da sabedoria e humildade de Abigail, Davi não matou o seu marido. Porém, 10 dias depois, Deus mesmo o fez parecer. E quando Davi ouviu que Nabal tinha morrido, ele veio e se casou com Abigail. Deus tem um compromisso com aqueles que se submetem. Nabal foi morto por causa da submissão de Abigail. Depois ela se casou com o futuro rei, que ganhou o favor de Deus.